Bem, seja bem-vindo a esse canal e essa série de vídeos que você já deve ter notado que existe, né? Essa série sobre programação funcional com Haskell. Então, novamente, seja muito bem-vindo e vamos à questão. Lembrando que são questões que eu respondo em sala de aula, na cadeira de programação funcional, que o professor traz para a gente responder e eu trago para vocês, tudo bem? Vamos lá. Nesse momento a gente vai falar sobre funções com múltiplos retornos. Vamos ler ela, né? Ele diz primeiro para a gente fazer alguns testes com as seguintes funções, né? Div, mod, quote e ren, e descubra o que elas fazem. O que elas fazem e qual a diferença delas, né? A função div e a função quote, elas nos retornam a parte do quociente de uma divisão. Exemplo, 6 dividido para 3 dá 2. A quote, 6 dividido para 3 dá 2. Agora, qual a diferença dela? A diferença é que o div ele arredonda para o infinito negativo e o quote arredonda em direção ao zero. Mas, nossa, o que significa isso? Eu também tive essa pergunta quando o professor explicou, mas ele trouxe um exemplo prático. Imagina que a gente quer dividir um número negativo, menos 7, da vida, por 2. Menos 7 por 2 dá menos 3,5. Só que aqui eu só tenho a parte inteira. Eu não posso ter menos 3,5 como resposta, sabe? E aí a pergunta é, precisa arredondar? Eu arredondo para menos 4 ou para menos 3? E aí essa resposta é dada agora. Se eu usar o div, veja só, ele arredonda para menos 4, porque se a gente imaginar uma reta em que a direita, aqui é o zero, a direita do zero a gente tende aos elementos do infinito negativo, se eu tenho um elemento aqui que eu preciso arredondar, ele vai arredondar para o elemento mais negativo, né? Porque tende ao infinito negativo. Ok? Então, e se eu tenho o mesmo elemento? Se eu for arredondar e ele tende a zero, ele vai fazer nessa direção. Então, para o caso do menos 7 dividido por 2, que eu teria menos 3,5, quando eu arredondo, tendendo ao infinito negativo, ele vai e arredonda para menos 4. O quote, ele arredonda para o zero, em direção a zero. Seria menos 3. Lembrando que o quote ele não arredonda para cima, ele arredonda para o zero. Então, se eu tenho para elementos acima de zero, ele vai arredondar para zero. Para elementos abaixo de zero, ele vai arredondar para zero. Ok? Só para deixar claro. O mod, ele é a divisão inteira, em que ele só traz elementos positivos. E o ren, ele é um resto de divisão inteira também. A mesma operação semelhante a mod, mas a principal diferença é que ele retorna com o mesmo sinal do dividendo, ok? Mas vamos aqui à questão, né? Faça uma função chamada quoc e rest, que recebe dois valores x e y como argumentos e retorna uma tupla, onde o primeiro valor é o quociente e o segundo é a divisão de x por y. Olha aí. Então, precisamos utilizar uma divisão e um quociente. Aqui não determina qual que a gente vai utilizar, então fica aberto. Você pode utilizar eu vou utilizar qualquer um dos dois, né? Então, como é só um, eu não preciso definir A ou B. Então, eu diria que a assinatura dela é quack minúsculo. Lembrando que não é obrigatório que você inicie com a letra maiúscula, mas é uma convenção da comunidade, tá? É uma convenção. Então ele vai receber, vamos dizer que eu acho que da vez que eu respondi em sala, eu respondi de uma maneira diferente, tá? Mas a gente responde aqui também. Qualquer coisa a gente xy torna uma tupla. Não sei se vai funcionar assim não, hein? E resto. X, Y,
Aí aqui tem que ser uma tupla. O primeiro elemento da tupla é uma operação de... O primeiro valor é o quociente de ambos. Então, vou utilizar o quot. Quot de x, y. E o segundo, vou utilizar a mod. O operador mod de x, y. Ok. Agora é a hora da verdade. Escrever aqui. Eu vou carregar aqui, ó. Load. Lembrando que toda vez que a gente cria uma nova função, uma ou mais, a gente precisa recarregar o arquivo, tá? Quot q1.hs. Temos erros e mais erros, tá? Vamos entender o porquê. Tá, uma tupla parece que aparentemente, vamos lá, quantidade de parâmetros tá ok. O tipo parece que tá ok, lembrando que eu não tenho tanta experiência nisso. Ele lista, eita, mas é erro, viu? Fala do tipo, num ali, ó. Não sei o que não sei o que, não sei o que mais lá. Fala de todos os tipos, olha aí. No tipo da assinatura. Esperado um tipo, mas num está como qualquer coisa. Nossa, é como se nesse momento num fosse muito abrangente. Mas como eu quero que seja num, eu vou testar aquela assinatura que eu costumo utilizar sempre. Eita, o que aconteceu? X. Eu vou limpar a tela e recarregar. Aí ele falou do quot. Aquele problema passou, né? Pelo visto. Tá, na expressão quot xy for all x tá em equação, na equação para minha função possível fix integral x. Ele sugere que eu utilize um integral. Acredito que é isso. Talvez seja por conta da própria função quot, né? Não, carregou. Olha aí. Tá? O nome dessa função é quoc e resto. Quoc e resto. Então vamos imaginar primeiro o quociente de, nós já tínhamos feito aqui em cima, né? Quociente de 6 por 2. Quociente de 6 por 2 é 3. E a divisão, o resto da divisão é 0, né? Porque 6 dividido por 2 dá 3 e resta 0. Beleza? Beleza. Então, vou testar mais um aqui. 100 por... Acho que 30 é muito forte, mas vamos colocar 100 dividido por 30 dá 3. Ok. E o resto 10. Ok, quociente 3, resto 10. Resto da divisão inteira. Tudo bem. Beleza. Sucesso. Então, parece que foi. A gente vários problemas que a gente enfrenta, que a gente resolve aqui. Eu aconselho que você também
tente sempre resolver seus problemas, tá? Que o compilador é seu melhor amigo e também o Google, né? Caso você não consiga, você vai lá e digita, ó, tô com tal problema e tal problema. Alguém já deve ter resolvido seu problema em algum momento. Lembrando que essas questões, eu mapeei elas, né? Eu passo para vocês, mas elas já estão mapeadas em uma página na web que eu criei, tá? É uma página em construção, só para lembrar que tá em construção, tudo bem. E lá eu adicionei, aqui eu usei integer, mas é isso. Fiquem à vontade para ir lá, ó, tem como copiar e ver, enfim, várias coisinhas lá dentro. E por último, eu convido você a curtir esse vídeo, tá? Fique à vontade para curtir, compartilhar. Lembrar que o YouTube ele vai recomendar esse vídeo para outras pessoas à medida que vocês curtirem, ok? Então fica aí o convite. Fica um convite também para você consumir tanto os vídeos dessa playlist quanto os vídeos desse canal. Okay? Lembrando que, novamente, o seu curtir, ele não custa nada para você, mas para gente, para esse canal, ele é muito relevante. Ok? Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.